Muito bem-vindo, muito bem-vinda à Cozinha Fácil da Lu. Neste mês de junho, eu decidi fazer uma série com 5 vídeos de receitas especiais para este mês comemorativo. Esta é a quinta e última receita muito especial. É a receita chamada pé de moça. Ele tem uma lembrança com o pé de moleque, mas o pé de moleque é um doce mais durinho. E o pé de moça, ele é aquele doce mais molinho em relação ao pé de moleque. É uma receita que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Você vai recordar a sua infância, festas típicas e ainda você vai impressionar todos à sua volta. Então, vamos aos instrumentos, ingredientes e modo de preparo. Na minha bancada, agora eu tenho tudo que eu vou precisar para esta etapa da receita. Então vamos começar aqui pela forma. É uma forma retangular. Ela é de tamanho de 20 centímetros, ela já está untada, eu untei com desmoldante, mas você também pode untar com manteiga extra sem sal e colocar o papel manteiga. Por que a forma? Porque você vai precisar para colocar a massa do seu pé de moça. Aqui eu tenho uma medidora, essa medidora é 1 xícara, então você pode utilizar ou a medidora de 1 xícara ou a balança. Por quê? Porque você vai precisar pesar o amendoim, o açúcar e até mesmo a manteiga. Se você não for utilizar a balança, você também vai precisar da medidora de colher, que é 1 colher de sopa. A panela que eu estou utilizando é uma panela grande. Você vai precisar de espátulas e agora vamos entrar nos ingredientes. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um amendoim sem casca, torrado e sem sal. Qual é a medida, Luciana? Se eu for pesar, 240 gramas. Se eu for utilizar a xícara medidora, são 2 xícaras. Então você coloca o amendoim. Na sequência, você vai utilizar 120 gramas de açúcar refinado ou 1 xícara medidora. Nessa sequência. Agora a manteiga é manteiga extra sem sal. Eu pesei. Então, pela pesagem, são 35 gramas de manteiga extra sem sal ou 2 colheres de sopa. Aqui também eu tenho já o leite condensado. O leite condensado pode ser um leite de caixa ou de lata, 395 gramas. Mas você não vai colocar agora na panela. Nós vamos fazer o quê? Levar essa panela agora ao fogo médio. Se a sua chama for muito baixa, então você aumenta um pouquinho, mas o fogo médio é o suficiente. Nós vamos mexer sem parar. Por quê? Porque a manteiga precisa derreter e o açúcar precisa virar um caramelo. Depois, aí sim, nós vamos acrescentar essa quantidade de leite condensado e dar o ponto na receita. Então, vamos lá para o fogão. Então, estamos aqui com a panela ao fogo médio. Estamos fazendo a nossa receita de pé de moça, a última receita dessa série de 5 vídeos. E o que você deve fazer? Aqui é mexer sem parar, até o açúcar derreter, ele vai caramelizar e depois vamos adicionar o leite condensado para finalizar e darmos ao ponto nessa receita. Com aproximadamente 7 minutos, o açúcar ele já está quase todo derretido. Ó, ele começa a formar o caramelo. Não pare de mexer. Quando você perceber que o seu açúcar está totalmente derretido, aí o que você deve fazer? Adicionar o leite condensado. Não esqueça
de baixar o fogo neste momento, justamente para não queimar. Ele vai caramelizar, mas não deve queimar. Ó. Então aqui ele já está derretido, seu açúcar já está caramelizado. E agora o que você deve fazer? Adicionar o leite condensado com fogo baixo. Agora você vai mexer. Isso mesmo, ó. Agora o que você deve fazer? Mexer e dar o ponto. Não pare de mexer agora. Vai parecer um ponto do brigadeiro. O que é o ponto do brigadeiro? O caminho aqui, ó, que a gente vai abrir e não vai fechar com facilidade. E esse vai ser o ponto deste doce chamado pé de moça. Olha que lindo. Agora eu vou te mostrar o ponto de finalização do pé de moça. Você vai mexer aqui, lateral e meio, e você vai abrir o caminho e ele não vai fechar com facilidade, ó, novamente. Você abre o caminho, não vai fechar com facilidade. Você mexe e também faz a checagem se está soltando do fundo da panela. Ele é muito parecido com a checagem do brigadeiro gourmet. E agora vamos desligar o fogo e colocar na assadeira e deixar esfriar para depois realizarmos o corte dessa receita. Receita finalizada. Agora de imediato você vai colocar na assadeira. Que der dessa receita. E o que você vai fazer? Espalhar na forma, sobre o papel manteiga, para ficar uniforme. Então a receita está finalizada. O que você deve fazer? Deixar esfriar no mínimo 4 horas. Por quê? Porque depois você faz o corte dessa receita maravilhosa e eu volto com você te ensinando como eu faço para cortar, para desgrudar, para tirar aqui do papel manteiga. Então vamos para a finalização do nosso doce pé de moça. Agora que eu tenho na bancada, é tudo para essa etapa da finalização. Então eu estou de luvas. Lu, mas qual é a sua luva? A minha luva chama luva nitrílica da marca Tauge. O que eu vou precisar também? Uma faca para cortar o doce, uma tesoura para cortar aqui a fita de cetim, desmoldante ou manteiga extra sem sal, um recipiente com açúcar refinado. Eu adicionei também aqui uma peneira, caso eu precise aqui. Eu vou cortar em pedacinhos e aí, se você quiser tirar o excesso, você pode colocar na peneira e tirar o excesso do açúcar. Vou precisar de uma régua. Lu, mas uma régua? É que eu gosto das coisas padronizadas, então por isso que eu trouxe uma régua. Eu trouxe embalagem plástica para colocar o doce, feixe e a fita de cetim. Então vamos começar aqui falando do doce. O doce já está frio, descansou aqui 6 horas, eu disse o mínimo de 4 horas para esfriar totalmente ou de um dia para o outro. Já tirei do doce o papel manteiga da parte de trás, coloquei num tapetinho de silicone e eu coloquei uma quantidade de açúcar no meu tapetinho. Por quê, Lu? Para não grudar o doce, por isso que eu coloquei uma quantidade mínima. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco do desmoldante, aí você pode utilizar
manteiga extra sem sal, vou passar aqui na faca e eu vou cortar. Por que eu trouxe a régua? Se você quiser fazer uma padronização, eu sugiro que você pega uma régua e para cortar o seu doce, ó. Para fazer ele em tiras. Ó, então eu faço uma medida, uma padronização e corto. Não, então eu cortei 2 pedaços. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar a rebarba, onde não tá tão quadradinho, e vou fazer a minha barrinha. Ó, uma barrinha e a outra barrinha. Então, ó, por conta da régua, ela ficou numa padronização. Mas eu tenho uma outra sugestão que eu também vou fazer com os pedaços menores. Eu vou tirar aqui o excesso. Se você perceber que tá grudando, você pode passar um pouquinho mais aqui na faca. Então eu vou deixar esses 2 pedaços e você pode, eu gosto assim, deste tamanho. Então a medida mais ou menos da largura de um dedo, porque você também faz em saquinhos. Não é todo mundo que gosta de comer um doce de uma vez só, então você pode fazer saquinhos. Aí aqui, o que você deve fazer? Passar um pouquinho no açúcar antes de levar para a embalagem. E lembra da peneira? Antes de você colocar na embalagem, se você quiser tirar o excesso, você também pode. A minha amiga balança. Porque se você for fazer o saquinho com pedaços e quiser uma padronização, ó, lembra que eu falei? Em média 60, 70? E agora a barrinha. A barra você também pode padronizar. Eu vou pesar essa aqui que eu cortei na medida de uma régua. Ó, 60. Tirei o excesso do açúcar. 58. E a parte da embalagem, para finalizarmos, feixe. Vou te mostrar o feixe que eu estou utilizando. É um feixe inteiro, mas você não precisa utilizar ele inteiro. Metade é o suficiente. E aí, como você faz? Então, aí o que eu faço? Eu fecho. Eu coloco um feixe. Enrolo ele e depois coloco uma fita. A fita que eu escolhi para esse doce é a fita marrom. Você pode escolher a fita da cor de sua preferência, mas Lu, por que você escolheu o marrom? Ah, o marrom, eu gosto do marrom, gosto do dourado, gosto do vermelho, gosto do verde, mas aí a cor é a sua preferência. Hoje eu resolvi fazer com marrom. Então, fechou. E agora, você vai medir pela base. 1, 2, 3 é o suficiente. Laço simples. Puxei.
finalizei. Aqui eu meço e corto o excesso de fita. Eu corto na diagonal. E se você não quiser colocar o lacinho como mimo, você também pode deixar o arame, o feixe normal. Então aqui é o pé de moça em formato retangular em barrinha e o pé de moça em pedaços menores e um saquinho de mimo. Este é um tipo de doce que você pode fazer a qualquer momento. E chegamos ao final da série de 5 vídeos comemorativos para este mês de junho. E se você gostou deste vídeo, se você gostou desta receita, compartilhe, deixe o seu like. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no meu canal e também não deixe de me seguir no Instagram, no Facebook e até uma próxima receita!